virtuosa quem achará, o seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, graças ao Senhor estamos mais uma vez juntas para desfrutar da palavra do Senhor. Hoje, 28 de outubro, iniciando o programa Mães Amorosas com provérbios, palavras de sabedoria. Todos os dias temos esse privilégio de ouvir a palavra do Senhor nesse programa. Nós, a equipe do programa, agradece a todas as ouvintes, a todas as nossas queridas amigas pela audiência, pelo carinho. E vamos iniciar o programa lendo Provérbios, que fala assim: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Vou ler de novo. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Provérbios 26, 18 e 19. Temos como título: cuide dos interesses do seu próximo. O homem egoísta busca o seu próprio interesse. Ele não mede esforços para conseguir o que quer, mesmo que isso resulte em prejuízo alheio. Ele engana o seu próximo e depois diz que fez isso por brincadeira. Ele é como o louco que lança fogo, flechas e morte. Na família de Deus, devemos eliminar de nós esse tipo de comportamento falso e leviano. Em lugar de obter vantagens para si, buscar cada qual o que é de interesse dos outros. Paulo recomendava Timóteo aos santos de Filipos como alguém que sinceramente cuidava dos interesses deles. Os falsos obreiros buscavam o que era deles próprios e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2, 19 a 21. Eles eram inimigos da cruz de Cristo e o destino deles era a perdição, pois o Deus deles era o seu próprio ventre e a glória deles estava na sua infâmia, visto que só se preocupavam com as coisas terrenas. Nós, porém, devemos cuidar uns dos outros, termos o mesmo amor e sermos unidos de alma pelo avanço do Evangelho. Ó Senhor Jesus, nós, porém, devemos cuidar uns dos outros, termos o mesmo amor e sermos unidos de alma pelo avanço do Evangelho. Amém? Tenham um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs, fiquem na paz que vem do nosso Senhor. Amém. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amadas irmãs, amadas ouvintes, hoje estamos com mais uma leitura do Alimento Diário. Vamos ler com oração. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram ele porque ele tinha experiência e era cheio de fé e cheio do Espírito. Sejamos nós assim, irmãos. E a mensagem de hoje é: a igreja primitiva, um modelo para seguirmos. Conforme vimos ontem, todos os habitantes da terra estão sujeitos ao governo estabelecido por Deus mediante a luz do sol e da lua. Na semana passada, vimos que Deus criou esses luzeiros de luz concreta, com a finalidade de governar. Na esfera espiritual, Cristo é o sol nascente das alturas e seu desejo é governar sobre toda a terra.
Para isso, ele precisa de servos que atendam ao seu chamado, atendam ao seu chamamento sem interesses próprios, como fez Abraão. Precisa também de servos como Estevão, cheio do Espírito Santo e disposto a tudo para servir-lhe. O capítulo 7 de Atos mostra o perfil de Estevão, um verdadeiro servo de Jesus Cristo, em contraste com aqueles que se diziam servos de Deus, mas faziam oposição à sua obra. Estevão fez um diagnóstico preciso da situação do povo de Israel. Entre eles estavam os líderes religiosos que se opuseram a Deus quando traíram Jesus e o mataram. Isso está em Mateus 27, versículo 1 a 20. Na ocasião do discurso de Estevão, esses mesmos líderes faziam oposição à igreja, tramando matá-lo, o que mais tarde, o fato, aconteceu. Apesar de não ter sido preparado em nenhuma faculdade teológica ou seminário religioso, Estevão foi formado na vida normal da igreja. Por isso falou com tanta sabedoria a esses religiosos. Isso está em Atos 7, versículo 2 e 53. Percebe-se que em seu discurso e em sua própria defesa, o quanto ele era constituído da palavra de Deus. Cremos que esse é o padrão da igreja, o modelo deixado pela igreja primitiva para seguirmos. Por essa razão, não enviamos pessoas para cursar faculdades teológicas, pois temos experimentado que a própria palavra de Deus na igreja nos nutre e nos constitui. Ela não apenas nos alimenta, como também nos dá direção. Quando encalcada como verdade em nosso coração. O livro de Atos registra que para alcançar milhares de pessoas, os cristãos da época da igreja primitiva apenas perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, cuja procedência era a própria boca de Deus. Deus falava, e sua palavra, por meio dos apóstolos, dava direção à igreja. Por isso, reiteramos que a palavra de Deus não é uma mera sugestão ou simples ensinamento bíblico. A palavra de Deus é a voz de comando, uma ordem. É assim que ele governa a igreja. Quando o Senhor criou o sol e a lua, seu intento era governar por meio deles. Esses dois luzeiros representam Cristo como o sol da justiça, a sua igreja que precisa segui-lo por meio de sua palavra, a fim de que seu governo seja definitivamente estabelecido na terra. Sim, esses dois luzeiros representam Cristo como o sol da justiça. E sua igreja que precisa segui-lo por meio de sua palavra, a fim de que seu governo seja definitivamente estabelecido na terra. Para isso, ele precisa governar a mim e a você. Seguir fielmente a palavra é fundamental para que Deus alcance seu objetivo. Pois uma vez inculcada em nosso coração, ela nos dá uma constituição viva e orgânica, como a de Estevão. É exatamente isso que temos recebido na igreja hoje. Cremos que muitos de nós, incluindo os adolescentes que participam da casa de adolescentes, vivem num ritmo celestial. Sabe como? Inculcando a palavra em meio da imersão da palavra profética, transcrevendo-a, dormindo e acordando com Deus, acompanhando de perto o que ele fala, saindo para pregar a pregação do Evangelho. Dessa forma, não há como não crescer. Não há como não ser constituído da palavra do governo de Deus. Infelizmente, a partir do século II, a igreja não tinha mais o governo de Deus. Não havia mais a palavra profética, pois a partir desse período não havia apóstolos levantados por Deus para falar sua palavra. Por causa disso, os homens decidiram por eles mesmos dar direção à igreja. Resolveram, então, hierarquizar cargos e
o primeiro erro quando fizeram dos bispos um grau de hierarquia acima dos presbíteros, o que não é bíblico. Já que, de acordo com a Bíblia, os bispos são os presbíteros. A partir do momento em que a igreja saiu do governo divino e passou a ser governada por homens, iniciou-se o processo de degradação. Os seminários, os estudos, religião no tempo de Tiatira, as escolas teológicas nos tempos de Sardes, para a formação de pastores a fim de governar a igreja, não tem fundamento bíblico para dar sustentação à igreja de Deus. Na verdade, Deus estabeleceu um modelo na igreja primitiva e nós estamos neste modelo. Isto é o que está dentro de nós, não é o mero conhecimento doutrinário, mas o conhecimento subjetivo, pois nos constituímos da palavra de forma orgânica e viva e estamos vivendo debaixo do governo de Deus. No 6º capítulo de Atos, há o retrato de um homem que vivia sob o governo de Deus e era cheio do espírito, de fé e sabedoria. Assim era Estevão, que encabeçava um grupo de homens cheios do Espírito Santo e sabedoria. Por isso é que foram escolhidos para servir ao Senhor. Nesse contexto, não tem escolhido para servir no púlpito, mas para servir às mesas, para serviço braçal. Há alguns anos, os melhores jovens entre nós eram alçados para ser preparados e ministrar mensagens. Provavelmente, se fossem convocados para servir à mesa, aqueles jovens orgulhosos considerariam que estavam sendo rebaixados. Graças a Deus, hoje não há esse clima no viver da igreja. Você está disposto a servir às mesas e fazer o serviço braçal, limpar o chão? Você é cheio do Espírito? É cheio da verdade? Quando os valentes de Davi, irmãos entre 30 e 49 anos, foram convocados para servir, não lhes prometemos púlpitos, mas que serviriam ao Senhor. Assim foi com Abraão. Ele obedeceu ao chamado divino, não porque Deus lhe prometeu um púlpito. Abraão procurava o Deus verdadeiro e quando o encontrou, queria apenas servir-lhe. Sentia-se tão honrado por ter encontrado o Deus da glória que não se importaria em servir-lhe, até mesmo varrendo o chão, por exemplo. Abraão queria ser útil nas mãos de Deus. Esse deve ser nosso coração. Graças ao Senhor, entre nós não existe mais esse conceito de hierarquia, nem a ideia de que um serviço é mais honrado do que outro. Estamos aqui para servir. Está em Gálatas 5:13. Querido leitor, devemos estar dispostos a servir ao Deus da glória que nos apareceu. Está em Atos 17:2. Você está disposto a servir ao irmão que está ao seu lado? Está disposto a tudo para servir ao Senhor como Estevão? O Senhor nos fez servos uns dos outros, não por obrigação, mas por amor. Hoje ele pode contar com essa geração que está sendo formada. Adolescentes têm se apresentado a servir dizendo: Senhor, pode contar conosco. Se você está disposto a tudo para servir a Deus, você é um Estevão. Portanto, se você deseja servir o Senhor, tenha comunhão com Ele e diga: Senhor, pode contar comigo. Estou disposto a servir-lhe. Não importa se é um serviço mais nobre ou menos nobre. Estou aqui para servir. Cometeram E que o Senhor nos dê um coração de servo. Amém, irmãos? Então, à luz do que ganhei, é esta: eu sou nascente das alturas e seu desejo é governar sobre toda a terra, na esfera espiritual. Ele precisa de servo que atenda ao seu chamado sem interesse próprio, como fez Abraão. Sejamos assim, irmãos. filosóficos. Precisamos servir ao Senhor sem esperar nada, mas para servi-lo fielmente.
como diz a palavra. Ele nos chamou e nós estamos aqui para servi-lo. A direção do que eu li na mensagem é essa. Apesar de não ter sido preparado em nenhuma faculdade teológica ou seminário religioso, Estevão foi formado na vida normal da igreja. Por isso, falou com tanta sabedoria a esses religiosos. Isso está em Atos 7, versículo 2 a 53. Percebe-se que em seu discurso e sua própria defesa, o quanto ele era constituído da palavra de Deus. Então, precisamos estar constituídos da palavra de Deus. Essa palavra tem que estar em nosso coração. Senhor Jesus, que sejamos assim como Estevão, né? Nós devemos seguir a palavra fielmente. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que todos tenham ganho dessa palavra de hoje. Louvado seja o Senhor na minha vida e na tua. Amém, irmãos. Olá, criançada! Isaac, o Senhor Jesus já acordou? Já acordou. Ele está comigo desde bem cedinho. Vamos fazer a imersão nessa terça-feira! Bom dia, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 28 de outubro, e nós estamos iniciando mais uma leitura bíblica. Graças ao Senhor, nós estamos chegando no finalzinho da nossa leitura, né, deste ano. Todo dia a palavra é nova, refrescante, e traz para a gente muita força, né? Vigor para a gente poder lutar aí contra o inimigo. A nossa Bíblia é a nossa espada. Amém! Graças a Deus, né? Que a gente não está sozinha nessa luta. Tem muitas irmãs aí com a gente, né? Vivendo no dia a dia aí essa maravilhosa experiência, né? O Senhor está fazendo a obra, né? É verdade. A gente desfruta e o Senhor faz a sua obra em nós, né? E muita coisa acontecendo aí em toda a terra, né? Final de semana foi uma festa nas casas de adolescente, né? Vários lugares aí mandando pra gente as fotos aí dos eventos da casa de adolescente. E o Senhor trabalhando, né? Nas ruas aí, salvando pessoas, né? Cuidando de pessoas, levando a salvação para toda a terra aí, né? A palavra está sendo semeada. Amém! Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por nós estarmos aqui novamente para desfrutar do Senhor, da tua palavra. Obrigada pelo alimento diário, obrigada pelo Provérbios, obrigada pelos livros maravilhosos, obrigada pela experiência que a gente está tendo de ler os livros com as irmãs. Ó, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por cada irmã que está com a gente aí, desfrutando dia a dia dessa porção maravilhosa. Não falta palavra para nós, graças a Deus. Muito obrigada, Senhor, mantenha a saúde das irmãs, possamos estar
saudáveis, Senhor, para buscarmos o Senhor. Amém? Senhor, conceda-nos também a sabedoria para que a gente possa entender a sua palavra, não só ter o conhecimento, mas praticá-la. Amém? Graças a Deus. Tamo junto, irmãs. Vamos lá? Hoje nós vamos concluir o livro de Jeremias, né? Que legal, né? Quando você começa a ler a Bíblia, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir, né? E aqui estamos nós, né, irmã? Quase no finalzinho. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Quanta luz, né? Que a gente recebeu na palavra. Maravilhoso, né? Muito bem, hoje nós vamos ler a partir do versículo 54 e vamos concluir o livro de Jeremias. A destruição da Babilônia, versículo 54. Da Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor está destruindo a Babilônia e fazendo cessar o barulho que ela faz. As suas ondas bramarão como muitas águas, e se ouvirá o tumulto da sua voz. Porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor é Deus que retribui, e Ele certamente lhe retribuirá. Deixarei embriagados os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada, e os seus altos portões serão incendiados. Assim os povos trabalharam em vão, e o esforço das nações acabou sendo consumido pelo fogo. A mensagem de Jeremias é enviada à Babilônia, versículo 59. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, quando este estava de saída para a Babilônia com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia. A saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia, Jeremias disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, trate de ler em voz alta todas estas palavras. Depois diga: ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem pessoa, nem animal, e que se tornaria em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue-o no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. A queda de Jerusalém, versículo 52. Capítulo 52, versículo 1. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que o Joaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá, em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou-o com correntes de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. A destruição do templo. Versículo 12. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos os mais pobres do povo, o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Versículo 17. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que os sustentavam, e que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 8 metros, e um cordão de 5 metros e 35 o cercava. Eram ocas, e a grossura do metal era de 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 2,20 metros. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhantemente a esta, era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. Todas as romãs sobre a obra de rede ao redor eram 100. O povo de Judá é levado para a Babilônia. Versículo 24.
O chefe da guarda também levou cativos Seraías, o sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 7 conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar, que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo foram levadas 4.600 pessoas. Versículo 31. O rei Joaquim é libertado. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. A nossa leitura termina aqui, né? Agora vamos ler algumas notas. Nós temos no capítulo 52 um resumo, né, do que aconteceu ali com a cidade de Jerusalém e com o povo judeu. Como eles foram levados para a Babilônia e a quantidade de pessoas, né? 4.600 pessoas, né? Separei algumas notas aqui para a gente poder entender melhor o texto aqui, né? O cerco de Jerusalém e a terrível fome na ocasião começou no ano 9º do reinado de Zedequias. O rei e seus guerreiros tentaram escapar pelo jardim real, mas foram alcançados pelo exército babilônico nas planícies de Jericó. Em Ribla, o rei babilônio matou os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, um pouco antes de o rei Zedequias ser cegado. Então, muita crueldade aqui, né, por parte do rei da Babilônia, né? Nota 12:13. Um mês após a queda de Jerusalém, o exército babilônico, sob o comando de Nebuzaradã, voltou para destruir a casa do rei e as casas da cidade, e pôr abaixo os muros de Jerusalém. Os utensílios do templo foram listados, né, um a um, como que para prolongar a agonia do relato e observar que todos os itens mais estimados do templo foram desmantelados. Não havia maneira mais convincente para descrever a destruição do templo, o foco central da vida religiosa de Israel. Então, o templo que eles tinham de mais valioso ali, né, foi demolido, né, foi roubado, né, foi saqueado e levado para a Babilônia, tudo que tinha valor ali, né.
Nota 2430. 74 líderes nas áreas sacerdotal, real e militar foram executados. Entre eles estava o sumo sacerdote Seraías e Sofonias, o segundo sacerdote. Muitos líderes foram exilados para a Babilônia. A razão por que esses líderes específicos foram executados não é conhecida. Nota 31-34. Cerca de 26 anos após a destruição de Jerusalém, o Jeoaquim foi favorecido no exílio durante o governo do rei babilônio, Evil-Merodach. O ex-rei de Judá recebeu uma posição mais elevada do que os outros monarcas exilados na Babilônia. Foi honrado com um lugar à mesa real e recebeu novas roupas e privilégios. Nenhuma razão é dada para esse tratamento especial. Agora, notem isso. 20 anos mais tarde, o rei Ciro da Pérsia daria permissão para os exilados retornarem à sua pátria. Quando a gente ouve a história, parece que eles já saíram logo, né? Não, se passaram 20 anos. Senhor Jesus, a esperança, mas a esperança para Israel, né? A promessa vai ser cumprida. O remanescente, eles vão voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Jesus é o Senhor tem os seus propósitos, né? Amanhã a gente retorna com Lamentações, mais um livro do profeta Jeremias, que dá continuidade à nossa leitura bíblica de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler hoje os Salmos, capítulo 100. Provérbios, capítulo 26, versículos 18 e 19. E a carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Iniciando com os Salmos que fala assim. Hino de louvor. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele um cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendo-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Agora vamos ler os provérbios. 26, 18 e 19, que fala assim. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Amém? Agora, Tito, capítulo 3. É uma carta de Paulo para Tito, capítulo 3, que fala assim. Salvação pela graça leva as boas obras. Lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca discussões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. As recomendações particulares. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível. Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Saudações. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àquele que nos ama na fé. Bênção, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Essa é a carta de Paulo para Tito. E termina aqui. Amanhã vamos ler Filemon. Amém? Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. Meu Senhor, eu vou cantar, pois recebi misericórdia, amor e graça em Cristo Jesus. Oh, que amor, mesmo não merecendo, deu-se para mim. Abro meu coração para render-te louvor.
só sei